Buenas, tchê, tranquilo, tranquilo. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo neste canal onde as escrituras falam. E dando continuidade aos vídeos, será que o Espiritismo é o verdadeiro Evangelho de Cristo? Buenas, tchê, tranquilo, tranquilo. Então, sejam muito bem-vindos a este humilde canal onde as escrituras falam. Esse vídeo vai ser um pouco diferente, porque Satanás deve estar bem faceiro com as minhas revelações aqui. Eu tenho tido dificuldades para fazer vídeo, então ou o computador trava, ou a câmera ela não filma. Não, que barbaridade. Esse vídeo então vai ser um pouco diferente. Eu vou, eu vou começar com o versículo 8 de Lucas, com o capítulo 8, versículo 17. Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Esse versículo, ele diz assim, ó, não há nada que seja escondido que não venha a ser revelado. Porque o Criador deixou ali, aquele que quer buscar, aquele que busca a verdade, ele achará. E nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Então, aquele que busca a verdade achará a verdade. Em todas as religiões, eu digo em todas, a maçonaria, em tudo, até dentro da maçonaria. Então, bueno, tia. Bom, no estudo passado, a gente já descobriu então o que é adivinhação. O que é adivinhação? Adivinhação é a tentativa de decifrar a vontade dos deuses com o uso da magia. O que é prognosticador é aquele que tira sorte para prever o futuro. Agoureiro significa em hebraico praticar adivinhação, adivinhar, observar sinais, aprender pela experiência, predizer o futuro. Encantamento é uma forma de magia que se faz feitiço contra alguém ou alguma coisa. Despacho, macumba, esse é o encantamento. Agora a gente vai ver o que Deus tem para nós ainda sobre, dentro da Bíblia, das Escrituras, o que ele tem para nós sobre a necromância, né, tchê? Que ainda não parou por aí. Deus, o que o Senhor tem para nós aí sobre a necromância? O espírito dos egípcios se esvaecerá dentro deles, e anularei o seu conselho. Eles consultarão seus ídolos, e encantadores, e necromantes, e feiticeiros. Em Isaías 19:3, então diz: o espírito dos egípcios se esvaecerá dentro deles, e anularei o seu conselho, e eles consultarão os seus ídolos, e encantadores, e necromantes, e feiticeiros. O que conta essa história? Como eu havia dito no vídeo anterior, em Isaías 8:19, o povo estava consultando os necromantes. Estavam pecando perante Deus. Mas Deus estava usando Jeremias e Isaías, seus profetas, ao seu povo para parar com essas práticas de magia e feitiçaria. Que se eles não parassem, Deus castigaria eles. Mas Jeremias, sempre orando e pedindo misericórdia por aquele povo, foi então que Deus não aguentou mais. Então ele castigou. Ele trouxe a Síria e os filisteus
para destruir não só Judá, mas como Israel. E então foi o que aconteceu. O povo, para fugir, o povo hebreu, para fugir da ira da Síria, correram para o Egito, pedir abrigo e proteção ao Egito. Vamos para a Bíblia online para a gente entender melhor o que aconteceu nesse capítulo aqui. Aí, tio. Vamos ler então do versículo 1 ao 4, daí a gente vai entender. Aqui diz o que? A profecia contra o Egito. No capítulo 19 fala de uma profecia que o Criador lança contra os egípcios. Por quê? Já vamos ver o porquê. Então aqui diz: Eis que o Senhor vem cavalgando em uma nuvem ligeira e virá ao Egito, e os ídolos do Egito serão movidos perante a sua face, e o coração dos egípcios se derreterá no meio deles, porque farei com que os egípcios se levantem contra os egípcios, e cada um pelejará contra cada irmão, e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. E os espíritos dos egípcios se esvaecerá dentro deles. Eu destruirei o seu conselho, e eles consultarão os seus ídolos, encantadores e adivinhos e mágicos. E entregarei os egípcios nas mãos de um senhor duro, e um rei rigoroso os dominará, diz o Senhor dos exércitos. Bueno, então, tia. Bom, por que a profecia lançada contra os egípcios? Porque o povo hebreu fugiu para o Egito, não só para o Egito, mas para outros vários lugares. Mas o povo fugiu para o Egito para pedir abrigo, proteção contra os assírios. Deus não gostou daquilo ali. Então, por isso que Deus continuava fazendo advertências contra as nações inimigas de Israel e Judá. Porque o poder, a sabedoria e a riqueza do Egito não seriam capazes de impedir o juízo do Criador, de Deus. Por fim, a promessa é que até os egípcios serviriam ao Senhor até lá. Ergueriam um altar de adoração e buscariam a face de Deus de Israel. Olha o poder, a grandeza de Deus que eles viram. Então, a gente viu, que a Bíblia, que a profecia bíblica se volta para o Egito. Isso aconteceu porque algumas pessoas, alguns hebreus, queriam buscar a proteção no Egito contra a ameaça síria. Mas Isaías disse que o Egito não ajudaria em nada, porque ele também seria oprimido pelo julgamento de Deus. Uma das consequências desse juízo seria a crise interna, que foi no versículo 2. Porque farei com que egípcios se levantaria contra egípcios, e cada um pelejará contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo. Cidade contra cidade, reino contra reino. Então vão vendo o poder de Deus. O julgamento estava vindo pelo Criador contra o Egito. Deus é retratado como que cavalgando em uma nuvem rápida. O que quer dizer cavalgando em uma nuvem rápida? Na mitologia cananeia e babilônica, essa mesma ideia é usada para Baal. Baal, o deus da chuva e da fertilidade. No entanto, porém, o Criador não é Baal, é o verdadeiro doador da chuva e da fertilidade. É Ele que nos traz a chuva. Toda a honra e glória é para Deus, mas aqueles povos eram idólatras. Então os seus deuses, então os deuses do Egito não seriam capazes de salvar o seu povo do julgamento de Deus. Os seus ídolos tremeriam diante dele, o que faria com que o povo ficasse desanimado e deprimido, exatamente quando aconteceu nas pragas vindas através de Moisés.
até o fim da escravidão dos hebreus. E então, o juízo de Deus causaria divisões dentro dos egípcios, o desespero entre as pessoas, quando eles perceberiam, né, que seus deuses e ídolos, e magias, e necromancies e suas práticas ocultistas não seriam o suficiente para salvar eles. E de agora em diante eles seriam oprimidos por um líder cruel, que fala no versículo 4. Versículo 4, por um líder cruel e um rei feroz, o rei do Império Assírio. O Egito, então, que séculos antes havia sido cruel com os filhos de Israel, agora seria um objeto de crueldade nas mãos dos assírios. A gente vai vendo, então, que quando Deus larga a profecia contra o Egito, era nas mãos dos assírios, né? Ele entregaria os egípcios nas mãos de um senhor duro, um rei feroz, os dominará, diz o Senhor. Como também os egípcios castigaram muito os hebreus. Foi então que que os egípcios consultariam, aí que entra Isaías 19:3. Foi então que os egípcios consultariam os seus ídolos, encantadores, e necromantes e feiticeiros para tentar um escape contra Deus. Mas, como Deus é poderoso e único, ele anulou os conselhos daqueles espíritos, se esvaecendo entre eles, dentro deles, no caso. Então vão vendo que Deus é tão poderoso que não só ele mostrou que ainda dentro do Egito, né, como eu li lá naquela Wikipédia, foi lido na Wikipédia, que não só o Egito, mas assim os etruscos, os babilônicos, os romanos e os gregos também faziam invocação aos mortos, faziam a prática da necromância, invocando, né, os espíritos, invocando os mortos através dos espíritos. Então aqui está mais que comprovado que os egípcios também agiam com a necromância, e Deus anulou, olha a força dele, ele anulou os conselhos daqueles espíritos. Bueno, então, tia, espero que tenham entendido a mensagem de Deus em Isaías 19:3, que aqui está mais também que provado que os egípcios lidavam com a necromância, Deus com o seu grande poder anulou os seus conselhos e ainda lançou uma profecia que eles seriam os egípcios escravizados pela Síria. Pessoal, então, para todos aí, né, tia? Espero que tenham entendido a mensagem de Deus, espero que tenham refletido nessa mensagem de Isaías 19:3, que Deus, ele é poderoso, ele é único. Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Então, reflitam nessa mensagem aí. Um forte abraço a todos e espero vocês até o próximo vídeo. Um abraço e até lá.